para o dia 23 de Kislev, extraído dos pronunciamentos do meu avô, o Rebbe Maharaj. Assim escreve o Rebbe anterior, como todas as citações do Hayom Yom são extraídas dos ensinamentos do Rebbe anterior e foram selecionadas pelo seu genro, o nosso Rebbe. Então ele traz aqui algo que foi extraído dos pronunciamentos, diz o Rebbe anterior, do meu avô, que era o quarto Rebbe de Chabad, o Rebbe Maharaj, o Admor Rabbi Shmuel, de algo que ele disse no mês de Elul do ano 5635, equivalente a 1875. Assim diz o Rebbe Maharaj. 3 dias antes do Shabat são uma preparação para o Shabat. Ou seja, essa preparação para o Shabat se inicia mais acentuadamente a partir de quarta-feira, 3 dias antes do Shabat, quarta, quinta e sexta. E de fato, os dias anteriores da semana, domingo, segunda, terça, eles estão ainda mais relacionados com o Shabat anterior. Nós conhecemos algumas leis até na Halachá, por exemplo, alguém que não pode fazer Avdalah, a cerimônia de separação entre o final do Shabat e o início dos dias da semana, se ele não fez sábado à noite, que é o momento ideal, ele pode fazer até terça-feira. Daí nós vemos que até terça-feira ainda tem uma conexão com o Shabat anterior, mas a partir de quarta-feira, os 3 dias finais da semana, isso já está mais vinculado, conectado com o Shabat seguinte, e tanto em termos físicos, materiais, ou seja, preparativos para o Shabat, comprar a comida necessária, ou começar a cozinhar, preparar, assar as halot, quem faz esses preparativos, como também lavar a roupa, enfim, preparativos técnicos, físicos do Shabat, como também o que ele mais se refere aqui aos preparativos espirituais para receber o Shabat. Então ele nos fala, o Shabat, o Zohar diz sobre o Shabat, o Zohar, a obra mística sagrada, nos fala sobre o dia do Shabat, Minei mitbarchin kulhu yomin, é dele, do Shabat, que se abençoam todos os dias da semana. Ou seja, o Shabat irradia energia e bênçãos para todos os dias da semana seguinte. Como nós falamos no Lechadodi também, que é uma poesia mística escrita pelos alunos do Arizal, que Himekor Abraha, o Shabat é a fonte de todas as bênçãos. Isso é baseado nessa passagem do Zohar, que se fala que de fato nós extraímos as bênçãos, todos os tipos de bênçãos para a semana inteira do dia do Shabat. Todos os dias, nos explica o Rebbe Maharaj aqui no Hayom Yom, são os 6 dias da semana. Então, todos os 6 dias da semana recebem a sua bênção, a sua força, a sua energia do Shabat que os antecedeu, os quais Deus deu uma bênção geral. Então, há uma bênção geral coletiva que Deus dá para todos os dias da semana, dentro das palavras do texto bíblico, Deus abençoará em tudo o que você fizer. Uverachecha Hashem Elokecha bechol asher taseh. Ou seja, o ser humano não pode ficar de braços cruzados, não é isso que a Torá espera dele, pelo contrário, não só que ele pode, ele deve sair, trabalhar, fazer tudo o que é necessário, mas o sucesso dos seus empreendimentos depende da bênção divina, e essa bênção, ela é derivada do dia do Shabat. Deus abençoará em tudo que você fizer. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa trabalhar, você precisa se empenhar, mas o sucesso depende da bênção divina, e essa bênção, ela é derivada do dia do Shabat. Eis que a bênção do Shabat é para os dias anteriores e posteriores a ele. Ele nos traz aqui, o Rebbe Maharaj fala que a bênção do Shabat, ela tem um efeito duplo, também tem um efeito retroativo, porque conforme explicado nos livros místicos, existe um outro aspecto também, que todos os dias da semana que está se encerrando, o Shabat é o 7º dia da semana. Então, tudo que foi produzido durante aquela semana, também em termos espirituais, na nossa reza, no nosso estudo e etc., ou mesmo aquilo que é de ordem material, mas um Yehudi sempre deve procurar consagrar e santificar todas as suas atividades, tudo isso tem uma elevação no dia do Shabat. Portanto, o Shabat acaba tendo um efeito
relacionado tanto com os dias anteriores, da semana que está terminando, como com os dias posteriores. Ele abençoa e dá energia para os dias para a semana seguinte. Os preparativos para o Shabat, e aqui nós estamos falando, além dos preparativos técnicos, físicos, como nós dissemos, os preparativos espirituais da pessoa se preparar, já que o dia do Shabat é um dia tão importante no qual se eleva tudo que a pessoa fez, produziu durante a semana, e no qual se atraem bênçãos para todos os dias da semana seguinte. Então isso requer um preparo do indivíduo para ele estar apto a aproveitar bem o Shabat e captar e atrair todas essas bênçãos. Ele nos fala aqui que os preparativos para o Shabat devem começar na quarta-feira e são anunciados pelo pequeno Lechuner Anená de 3 versículos. Então, quem conhece a nossa liturgia, as nossas rezas pela manhã, sabe que lá para o final da reza, todos os dias nós recitamos um Shir Shel Yom. Nós reproduzimos o cântico que os levitas entoavam no Beit HaMikdash, no santuário, cada um dos dias da semana. E havia um salmo para cada dia da semana, e o Talmud explica qual a relação daquele salmo específico com aquele dia da semana. E após nós recitarmos o salmo de número 94, que ele é dito recitado nas quartas-feiras, nós continuamos e recitamos os 3 primeiros versículos do salmo seguinte, o salmo de 95, que começa com Lechuner Anená. Vamos entoar cânticos a Deus, etc. Essas palavras de Lechuner Anená são as palavras que abrem a cerimônia de Kabbalat Shabbat, a nossa reza, a nossa liturgia de Kabbalat Shabbat, de sexta-feira ao entardecer, ao início do anoitecer, quando nós vamos receber o Shabbat. Antes da reza de Arvit, nós temos uma cerimônia, uma reza de Kabbalat Shabbat, que boa parte dela foi instituída pelos cabalistas que viveram há cerca de 500 anos atrás, encabeçados pelo Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, na Galileia, no norte de Israel, na cidade de Tzfat, Safed. E esse Kabbalat Shabbat começa com Lechuner Anená. Isso é o que nós iniciamos as rezas na sexta-feira ao entardecer, mas nós fazemos uma abertura como se fosse uma avant-première disso, um modelo disso, já na quarta-feira de manhã, como nos lembrando que o Shabat se aproxima e nós devemos nos preparar, nós devemos acentuar os preparativos para esse dia. Então, na quarta-feira de manhã, assim explicava o Rebbe Maharash, esse é o motivo de nós acrescentarmos, depois da recitação do salmo daquele dia da semana, também esses 3 versículos que nos lembram e nos alertam da necessidade dos preparativos para o Shabat, que, mesmo em termos espirituais, já devem começar desde quarta-feira, conforme ele vai prosseguir, nos dizendo e nos ensinando também na próxima data, no dia seguinte, no Hayom Yom.